Lucas capítulo de número 7 e a partir do versículo de número 11, esse texto ele nos traz algumas lições as quais eu vou destacar aqui com vocês nesta oportunidade, mas antes disso ainda, alertá-los a respeito de algumas coisas que às vezes nós ouvimos no meio do povo de Deus, pregadores mencionando, né? Nem sei se eu posso chamar isso de pregador, mas infelizmente já ouvimos isto e fica um alerta para você, cuidado para você não ouvir alguém falar e depois repetir aquilo que o outro fala. Vá conferir na Bíblia Sagrada. E uma dessas coisas é o seguinte, é falar que o nome do defunto era Naim. A viúva de Naim. Olha só, irmãos. Pois é, parece absurdo, mas existe. Existe isso. Outra coisa está no verso de número 14, dizer que Jesus, ele foi músico, porque aqui ele tocou o esquife no cortejo fúnebre desse menino. Irmãos, pelo amor, viu? Isso aqui não é instrumento musical. Isso aqui é o que nós temos hoje, semelhante ao que nós temos hoje, o caixão, que levava as pessoas, que levavam os defuntos antigamente. Esquife não é instrumento musical, tá bom? Feito essas observações, nós vamos destacar do texto também que aqui vejam o papel da multidão. A multidão sempre está indo no mesmo e as pessoas caminham sempre na mesma direção, não muda nada, não transforma nada, não participa de nada. Cuidado com a multidão. Nunca esteja aí vivendo de acordo com o que a maioria vive. Faça algo diferente. Toque no Senhor, receba do Senhor um milagre. O Senhor está pronto a operar o milagre. E aqui nós vemos também que para ele, o Senhor Jesus, não há nada demasiadamente difícil, assim como também não há impossível. Ele é o dono da vida, ele é o dono da saúde, é ele que abre portas, o Senhor opera milagres. E ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A primeira questão, vejam que nós temos aqui o culto, então aquele cortejo fúnebre, a mulher que agora estava levando para o sepulcro o seu filho. Já havia perdido o marido, como diz o próprio texto, é uma viúva. Ela então já era uma pessoa atribulada, já era uma pessoa que vivia na angústia, que vivia na tristeza, que já tinha umas marcas aí na vida, na caminhada, na jornada. A Bíblia não diz aqui o quanto tempo fazia que ela havia perdido o seu marido. Porém, pode ser o tempo que for, né? Poderia ser o tempo que fosse, a marca ali estava, a marca da saudade ali no seu coração. Mas agora ela é acometida de mais este problema, perde o seu filho, tá bom?
perdeu o seu filho, e o texto faz questão de destacar que era o único. Ali estava a sua esperança. Ali estava, então, o seu conforto, o seu consolo e também a segurança dos seus bens futuros. Pois é, porque ali era o herdeiro e ele era o remidor, como era o costume da época. Era ele que iria, então, sustentar essa mulher quando ele chegasse na idade certa. Agora, ela também recebe essa notícia terrível e o seu filho agora também está morto. E ela já havia enterrado o marido e agora está indo para enterrar o seu filho. Pensa que situação. Enquanto ela está indo, que esperança que ela tinha, que expectativa que ela tinha. Naquela época, será que se pensava em que poderia reverter aquela situação? Não, não havia nenhuma possibilidade de reversão daquele quadro. Ela já estava realmente já enfadada, já determinada, já estava concluído, já estava tudo acabado para ela. Não tinha mais nada o que fazer, a não ser chorar, e lamentar. E com ela ia a multidão para esse lugar, então, para o cemitério aí. E o texto diz também que Jesus, ele foi em direção a esta cidade, chamada cidade de Naim. E quando Jesus chega perto da cidade, então ele se depara com esse cortejo fúnebre aí. E com Jesus estavam os discípulos e também, o texto nos diz, o verso 11, uma grande multidão. Então, percebam, nós temos discípulos e nós temos uma grande multidão com Jesus. O que fazia essa grande multidão? Somente acompanhar. Muitos estavam ali para assistir os milagres, para ver qual que seria o próximo milagre que Jesus faria. Uns estavam ali buscando ocasião para acusá-lo de alguma coisa, como os religiosos, por exemplo. Estavam todos no meio da multidão. Ali se encontravam pessoas que estavam necessitadas de algo também no meio da multidão, porém não conseguiam alcançar nada, usufruir nada do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão no meio da multidão. Eles não tocam em Jesus, eles não creem no Senhor Jesus Cristo, eles simplesmente estão andando junto com a massa. E aqui fica o alerta: tome cuidado de você ficar caminhando, andando no meio de multidão. Ah, pastor, não posso estar no meio de multidão. Gente, a multidão aqui tem o sentido daquele grupo que anda na mesma direção, tem o mesmo pensamento, não deseja mudança, não acredita na mudança. Quando o Senhor Deus fala de algo que vai acontecer, ele é incrédulo. E muitas das vezes nós estamos no meio dessas pessoas. Tomemos cuidado com isso. Nós não podemos andar nesse mesmo pensamento. Nós precisamos observar que no meio de tudo isso aqui, Jesus ele está e ele está operando milagres. E que o Senhor ele está ali favorável às pessoas. Porém, as pessoas não estão notando isto, as pessoas não estão se apercebendo disso, estão deixando oportunidades passar. Jesus está indo ao encontro, depois que vai ao encontro, as pessoas andam juntamente com ele, e apesar de já terem assistido Jesus operar tantos milagres, mas ela própria não consegue receber o seu. Como que pode? Pessoa A, B, C recebe e eu não recebo o meu milagre? Ora, eu preciso entender isto. Lógico que muitas das vezes existe um tempo determinado por Deus de que ele vai fazer algo na minha vida. E se ele disser para mim que eu vou ficar numa provação durante aí 10 anos, aí você só tem que adorar a Deus. Lógico, mas você não está nessa condição por causa de multidão. Porque você está andando segundo o pensamento dos outros, sendo influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor.
É um caso específico de Deus na tua vida. E o teu momento também vai chegar. Mas não ande segundo os pensamentos das pessoas. E aqui então nós temos Jesus e os seus discípulos e a multidão com ele, que vai se deparar com esta multidão que estava nesse cortejo fúnebre aí. Bem, no verso 13 diz que, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Irmãos, olhe que coisa. O Senhor, ele se compadece, ele se move de íntima compaixão. Quantas pessoas naquela época não passavam por essa situação de levar alguém para o sepulcro? Isso é diário, isso diariamente acontecia. Agora, Jesus olha para esta mulher aqui e ele sente compaixão, ele move-se de íntima compaixão por ela. Ou seja, Jesus, ele conhece aquele coração, ele sonda o coração. O Senhor Jesus, ele não se deixa levar, e eu já disse isso hoje, por aparência. O Senhor é aquele que conhece o que está dentro do nosso coração. Então eu quero dizer para você nesta oportunidade que Ele é conhecedor dos teus problemas. Ele é conhecedor das tuas adversidades. Se você está passando por um momento que você pensa se está tudo acabado, Jesus, Ele sabe. Ele sabe que você está atravessando esse difícil momento na caminhada e na jornada. Assim como ele olha para esta mulher aqui, não conhecia a mulher de antes. Mas, mesmo nesse primeiro encontro, Jesus já se move de íntima compaixão por ela. E Jesus chega para ela e diz: não chores. Irmãos, é fácil chegar para uma pessoa e dizer para ela que havia perdido o marido. Lógico, já era então viúva, e agora perde o seu único filho, a sua esperança. Olha a situação em que ela está, e ouvir de alguém dizendo para ela: não chores. Como que eu não vou chorar? Como que eu não vou chorar diante dessa situação? Ora, mas este aqui que está dizendo não chores, não é só palavra. Jesus está dizendo assim, ó: não chores. Mas nesta palavra dele já está junto o motivo que ele vai te dar para não chorar. Ele não vai dizer simplesmente para você: não chore, pare de lamentar, pare disso, não. Ele chega com a palavra e também com a solução. Jesus chega aqui com a solução do problema. Ele chega com a motivação para não chorar e ficou registrado para nós no mesmo momento que ele olha para a mulher e diz: porque quantos estavam consolando aquela mulher? Quantos amigos, quantos parentes mais próximos estavam consolando, confortando, tentando aliviar, amenizar o sofrimento dela, ainda que fosse somente naquele momento ali, porque depois cada um iria para sua casa e o sofrimento dela permaneceria e os outros talvez até se esquecessem dela. O tempo vai passar e as pessoas vão se esquecer. Somente ela que tem o problema dentro dela que não vai esquecer. E então consolavam ela. Agora, Jesus, irmãos, o conforto, o consolo, a solução de Jesus é diferente do que aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, ele chega ali: não chores, e ele vai tocar no esquife no sentido de fazer parar aquele cortejo, e os que levavam pararam, conforme está escrito aqui, e Jesus se dirige ao defunto. Como que Jesus se dirige ao defunto? Dizendo: jovem, eu te digo, levanta-te. Ora, quem é este que se dirige a um defunto e vai conversar com o defunto como se vivo estivesse? Pois é, aqui está o Filho de Deus, aqui está o Criador do universo, aqui está o Verbo de Deus que se fez carne e estava entre os homens naquela ocasião. Este que disse para Marta,
para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus, ele sempre se mostrou como a solução dos problemas mais difíceis da pessoa. Será que poderia ter algo na vida dessa mulher que fosse mais doloroso do que a perda do filho naquele momento? Pois é, não existia. Esse é o pior momento dela, esse é o pior sofrimento dela. E aqui está algo que para o homem não tinha solução. E não tem. A morte é o único problema que o homem não pode resolver. Problema de enfermidade, a ciência está avançando, está correndo atrás para amenizar, buscar resultados aí positivos e até de cura, e graças a Deus em muitas coisas tem alcançado, mas para a morte só existe um que tem a solução: aquele que disse: eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele que tem a solução para esse tipo de problema. Então ele pode realmente dizer: não chores. E quando toca ali naquele lugar, Jesus então se dirige àquele moço, assim como também ele se dirigiu para Lázaro, não é verdade? Quando lá na aldeia de Marta e Maria, lá em Betânia, e Lázaro, que era o seu amigo, e quando ele recebeu a notícia de que o amigo estava enfermo, à beira da morte, Jesus se detém no lugar e depois vai chegar após o sepultamento 4 dias, ou seja, Lázaro, como a própria Marta disse para Jesus, já cheira mal, porém Jesus mandou tirar a pedra. E mesmo que aquele já estava num estado de decomposição, Jesus chega à beira daquele sepulcro, né? E diz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu. Irmãos, o poder dessa palavra eu quero dizer para você. Você não precisa fazer nada para esta palavra operar em você. O poder está na palavra. O poder está na palavra do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra, ela é viva. Esta palavra é eficaz. Esta palavra é mais penetrante. O escritor aos Hebreus diz, capítulo 4, verso 12, mais penetrante de uma espada afiada e de 2 gumes. Ela penetra, ela faz divisão entre juntas e medulas. Ela penetra até a divisão do espírito da alma. Ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Esta palavra é a mesma com a qual o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus, pelo poder dessa palavra, criou os céus e a terra e a sustenta até hoje. Esta mesma palavra está aqui, ó. Bíblia não foi escrita simplesmente por homem, tem inspiração divina. A Bíblia continua sendo a poderosa palavra de Deus. E esta palavra, onde chega, como aqui nesse caso do Lázaro que eu estou falando, e desse moço aqui, o Senhor Jesus se dirige a essas pessoas como se estivesse vivo. Aliás, ele tinha dito para os seus discípulos, antes de ir para a aldeia em Betânia, disse: o nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. A morte para Jesus é simplesmente um sono, e ele chama as pessoas como se estivessem realmente dormindo. Ele está despertando essas pessoas, aqueles que estavam ali ao redor. Imagine como que esse homem pode se dirigir ao defunto e dizer para ele: jovem, eu te digo, levanta-te. E todos estão como sempre estiveram, a multidão, observando. Agora nós vamos ver o que é que vai acontecer. E alguns ali torcendo para dar errado, para então acusar Jesus de um profeta falso. Só que com Jesus não existe isso. Aqueles que estão torcendo para dar errado, não vai dar errado.
Aqueles que estão torcendo para algo dar errado na tua vida, não vai dar errado. Por que não vai dar errado? Porque o Senhor Jesus é Ele que está dizendo que vai dar certo, que vai mudar, que vai haver reforma, que vai haver transformação, que vai haver mudança. Então aqui é um impossível, mas aconteceu. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Nesta oportunidade que você ouve a mensagem, você tem algo impossível na tua vida. Mas será que tão difícil quanto a morte? Não. Eu acredito que não. O teu problema não chega nesse nível. Ora, se Jesus Cristo pode resolver o mais difícil, então o menos também ele pode fazer. Tenha esperança. Há esperança para você. Há uma expectativa, há uma luz no fim do túnel para você. Olha, a mensagem aqui está para dizer, se ele fez com que o morto ressuscitasse, então o problema que nós temos é nada, para ele é nada. Está causando sofrimento, está causando angústia em nós, mas para ele isso é nada. E o defunto se levantou e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Entrega de volta a esperança, entrega de volta a alegria. Olha, aquele que seria o herdeiro continua de pé. Jesus trouxe de volta o sonho daquela mulher, o sonho que tinha ido embora, a esperança que tinha acabado, retornou para aquela mulher. Jesus entrega-o a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e a sua fama corre por toda a terra circunvizinha. Deus havia visitado o seu povo, ou seja, Deus veio nos ajudar. Agora, é lamentável que no meio da multidão, quanto tempo demora tal alegria, tal prazer? Até quando permanece, irmãos, essa satisfação e essa certeza do povo de que Deus visitara a cada um deles? Dura pouco na vida daqueles que estão no meio da multidão. Se alegram e até regozijam diante de Deus por um milagre que viram. Mas de repente, quando chega a sua vez, ele não acredita que o milagre pode acontecer. O mesmo que operou no passado está operando no presente. O mesmo que fez um milagre acontecer na vida de um conhecido, também tem o mesmo poder para fazer na tua vida. Simplesmente creia que esta é a palavra de Deus e que esta palavra tem poder. O poder não está no pastor, o poder está na palavra que o pastor prega. É nela que está o poder, pois a palavra, ela é de Deus. Não é nossa, é de Deus. O compromisso de Deus sempre foi com a sua palavra, para fazê-la cumprir. Ele vai velar por esta palavra. Creia, a tua história tem mudança. Há possibilidade da tua história mudar. Há sim uma luz no fim do túnel. Basta que você creia e você vá em direção a ela, e com certeza a tua história vai mudar. Amém.